Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo por se fazer presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês, ovelhas amigas do Senhor Jesus Cristo, abençoadíssimas. Sejam muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém, muitíssima gratidão. Sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus, o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, não é diferente. Atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo o número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante toda a nossa live, de segunda a sexta, ao vivo, às 8 horas, a partir das 8 horas e 12 minutos, e aos finais de semana, neste mesmo horário, às 8 horas e 12 minutos, com 2 ministrações que são sorteadas de segunda a sexta ao vivo, para estarem sendo reprisadas no sábado e no domingo, a partir desse mesmo horário, às 8 horas e 12 minutos. Você estará recebendo também orações todas as madrugadas após essa live, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu primeiro nome e que você é membro das 100 ovelhas, e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. E
Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai estar recebendo um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, agora, neste momento, no @as_sem-ovelhas, e dentre as 7 principais redes sociais, ao vivo, podem ter acesso à graça de Cristo. De segunda a segunda, agora, às 8h12. Com essa... Oi? E reprise também, a produção está lembrando aqui. E reprises também de segunda a segunda, 12h12. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18, e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, agora vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar um vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui assim. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, não importa o valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco,
nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus mesmo afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias e aleluias, muitíssima gratidão, sejam bem-vindos, capaz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscreverem ou de nos seguirem. E todos estarão recebendo orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo de madrugada e também todas as madrugadas. Finalizou a nossa live aqui, já vão entrar em oração por vocês. Todas as madrugadas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E apresentando para vocês, mais uma vez, a belíssima coleção de 12 livros que foi lançada da minha filha, a Milena, ministradora do @MileOfertadim e do @Igrejas Benditas, onde possui o título de uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, onde ela mesma estará fornecendo para vocês as informações necessárias para adquirirem essa belíssima coleção, que é uma bênção muitíssimo grande para todas as áreas e setores de nossas vidas, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Milena. Muitíssimo amém, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a todas as amadas ovelhas do nosso Senhor Jesus, abençoados. Esses 12 livros vão muito além de investimento intelectual, pois além de você adquirir a sabedoria, a inteligência, conhecimento, discernimento, entendimento, seja do mundo profissional, material, financeiro, empresarial, seja do mundo espiritual, ministerial, você também tem a garantia de que tanto a sua vida profissional e financeira, como a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Deus. Hoje nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar junto conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. As oportunidades estão para todos, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. E todos aqueles que tiverem adquirido esses 12 livros, ou que se tornarem vendedores, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum para cadastramento, nem de estoque, nem de logística, nem de entrega, pois os livros são digitais. Você consegue comprar eles em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e consegue vender eles em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Essas pessoas têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco. Independente da qual seja a área que você queira exercer, você tem uma oportunidade conosco. Basta entrar em contato no privado, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês. E também, para já adquirir essa belíssima coleção completa da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, você encontra o link no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @Mile, com 2 L's e E, @MileOfertadim. Muitíssimo amém, está dado o recado, belíssimo recado. Vamos agora ao primeiro livro sorteado, lembrando que essa é uma meditação para todos nós. Antes, vamos às orações iniciais. Quando eu lembrar, vamos às orações. Para todos vocês que desejam receber orações, não se esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha. Não se esqueçam de dar o seu joinha, de se inscreverem ou de nos seguirem, para estarem recebendo orações e convidando pessoas a estarem fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos iniciar então as nossas orações. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre cada uma vida aqui presente, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu lhe peço, já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das nossas ministrações. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora ou futuramente, nas gravações. E que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre cada umbral de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, prendendo todo esse mal e toda a obra desse mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Vamos agora sim estar sorteando o primeiro livro a ser ministrado, que é uma meditação para todos nós. E o primeiro livro sorteado dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos. Josué, capítulo... Vamos ver o capítulo. Dentre os 24 capítulos, Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11, que é uma meditação para todos nós. Josué, capítulo 11. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando neste livro e neste capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Josué, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do Oriente e do Ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus,
aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas, com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles. As águas de Merom e os atacaram. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 11 do livro de Josué está escrito assim: outras vitórias de Josué. Aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. Vamos estar agora apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas 12 igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que não é... Vou ler novamente. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas. E receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos estar iniciando agora o sorteio dos 100 rebanhos. Escolha você um número de 1 a 100 para estar recebendo um livro e um capítulo para sua meditação todos os dias aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhidas pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei iniciando pelos rebanhos de número ímpar. E logo em seguida estarei informando um rebanho par e o livro e o capítulo que você deve meditar. Rebanho de número ímpar 45 e rebanho 95 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 82, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos, capítulo 82, para sua meditação. Salmos, capítulo 83, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96, Salmos, capítulo 83, para sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número... Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar de número 49, rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 35, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49, do rebanho 99. Salmos capítulo 35, para a sua meditação. Salmos capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50 e do rebanho 100. Salmos capítulo 36, para a sua meditação. Agora vamos estar dando início ao sorteio, aos 12 sorteios das 12 ministrações no livro de Salmos. Então, meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final desta live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então, pense aí no número de 1 a 12, para no final receber um capítulo do livro de Salmos. E o primeiro capítulo do livro de Salmos a ser ministrado agora é o capítulo de número 76. Salmos capítulo 76 é a nossa primeira ministração aqui das 12 ministrações que serão feitas. Salmos capítulo 76, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 76 do livro de Salmos está escrito assim: a majestade e o poder de Deus. Aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. É o rebanho ímpar de número 3 e rebanho de número 53. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um de 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar de número 13, rebanho 53, Salmos capítulo 110 para a sua meditação. Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 111 para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54. Salmos capítulo 111 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47 e rebanho 97. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47, do rebanho 97, Salmos, capítulo 75, para a sua meditação. Salmos, capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48, do rebanho 98, Salmos, capítulo 76, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo do livro de Salmos a ser ministrado, dentre as 12 ministrações que serão feitas, é o capítulo 81. Salmos, capítulo 81. Do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 81 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvar e obediência. Exortação a louvor e obediência.
Glórias e aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 115, para meditação. Salmos, capítulo 116, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 116, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 46, 1 Coríntios. 16 capítulos possui o livro de 1 Coríntios. Vamos ver então qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85. 1 Coríntios capítulo 1, para a sua meditação. 1 Coríntios capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86. 1 Coríntios capítulo 2, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 126. Salmos, capítulo 126, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos e está escrito assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glórias e aleluia. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 126 do livro de Salmos está escrito assim: consolo para os que choram. Aleluia. Abençoados, estarei apresentando agora para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Estejam atentos, observando, atentos a essa mensagem, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Muitíssimo amém, está dado o recado. Como eu disse, essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. E para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, basta, em algumas redes sociais, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Vamos estar sorteando mais um rebanho ímpar. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, Salmos, capítulo 92, para sua meditação. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho aqui sorteado, ímpar de número 19 e rebanho de número 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 22, que é Cantares. 8 capítulos possui o livro de Cantares. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19, do rebanho 69. Livro de Cantares, capítulo 1, para a sua meditação. Livro de Cantares, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20, do rebanho 60. Livro de Cantares, capítulo 2, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 119, mas somente o versículo 25 ao 32. 25 ao 32 do capítulo 119. Glórias e aleluia. Sejam muito bem-vindos, capaz e graça do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha e compartilhar, convidar pessoas para estarem recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, do versículo 25 até o 7º versículo, está escrito assim: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e fortalece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Glórias, aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado.
que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho de número 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 40, que é o livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Vamos ver qual o Espírito Santo de verdade estará escolhendo para o rebanho sorteado. Livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 25 e do rebanho 75. Mateus, capítulo 8. Salmos é uma revelação aí para alguém. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76. Livro de Mateus, capítulo 9, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 142, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. Salmos, capítulo 142, para a sua meditação. Salmos, capítulo 143, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 do rebanho 94, Salmos capítulo 143, para a sua meditação. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, muitíssimo. Amém. Gratidão. Salmos capítulo 127 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 127, do versículo 1 ao 5, pois possui somente 5 versículos. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glórias, aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 127 do livro de Salmos está escrito assim: todo bem procede de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho de número 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 118, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Salmos, capítulo 118, para a sua meditação. Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92. Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Foi sorteado aqui quem resolveu escolher esse número de rebanho. O Senhor Jesus vai falar muitíssimo com esse capítulo 119. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 37, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89. Salmos, capítulo 37, para a sua meditação. Salmos, capítulo 38, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Salmos, capítulo 38, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 147. Salmos, capítulo 147, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, ele expensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus.
Glórias, aleluia. Louvado seja ao nome do nosso Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 147 está escrito assim: louvor ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abençoados, agora estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo muito importante para todos vocês. Estejam mais uma vez anotando os livros e capítulos e não deixe de conferir na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, sejam bem-vindos. Como eu disse, essa live fica salva em algumas redes sociais para ofertar e dizimar. Dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E sendo no mínimo 100 vezes mais abençoados. Marcos capítulo 10. Estejam lendo e meditando neste livro das Escrituras Sagradas. Vamos aqui, palavra do Senhor Jesus, tá? Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho ímpar de número 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 4, que é o livro de Números. 36 capítulos possui o livro de Números. Vamos ver qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Números, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, livro de Números, capítulo 12, para a sua meditação. Números, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, livro de Números, capítulo 13, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho de número 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71. Livro de Salmos, capítulo 36, para a sua meditação. Salmos, capítulo 37, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72. Salmos, capítulo 37, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos.
no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 71. Salmos, capítulo 71, é a nossa próxima ministração. Não esqueça de curtir a nossa live, dar o seu joinha, de compartilhar também, e você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando e convidando pessoas para se inscreverem, nos seguir, estarão recebendo orações e uma palavra do nosso Senhor Deus verdadeiramente como ela é, sem tirar nada, sem acrescentar nada, sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Oração de número 10. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos. E assim também como no livro de Salmos, nossas orações são apenas uma introdução, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. Maravilhoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus ou Cristo. Haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus ou Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente nessa live, queimando e destruindo todo o mal e toda obra do mal que estiver sobre cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora e aonde quer que ela for chegar futuramente nas gravações. Que haja a destruição de cada um espírito do mal e cada obra dele, de todo esse mal, que tentar impedir essa vida dela fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço ao Senhor Jesus, ó Cristo, que haja a purificação, a restauração e a renovação de todas essas vidas das suas ovelhas, amigas e fiéis, dos seus 100 rebanhos nessa sua igreja virtual, as underlines, sem ovelhas, e que todas possam ser livres e limpas, em o nome santo do nosso Senhor Jesus, ó Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor Jesus, ó Cristo, por mais uma vez estar se fazendo presente aqui, mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as underlines sem ovelhas, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Salmos, capítulo 71, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos, sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui nesse capítulo 71 do livro de Salmos está escrito assim: súplicas de um ancião. Aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho de número 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 58, que é o livro de Hebreus. 13 capítulos possui o livro de Hebreus. Vamos aqui a mais um. Hebreus, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29, do rebanho 79, livro de Hebreus, capítulo 9, para a sua meditação. Hebreus, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, livro de Hebreus, capítulo 10, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9 e rebanho de número 59, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre, glórias e aleluias.
no livro de Salmos, capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 e do rebanho 59, livro de Salmos, capítulo 98, para a sua meditação. Salmos, capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 99, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho não, a um salmo, capítulo do livro de Salmos, Salmo 119, mas somente o versículo 49 ao 56. É a nossa próxima ministração, 49 até o 7º versículo, que está escrito assim. Salmos, capítulo 119, do versículo 49 até o 7º versículo, onde está escrito assim. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Glórias, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 7 e rebanho 57, né? Vão estar meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. Salmos, capítulo 25, para a sua meditação. Salmos, capítulo 26, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos, capítulo 26, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 5 e rebanho de número 55. Vamos a mais um capítulo aqui, um livro, na verdade um livro. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Salmos, capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos, capítulo 122, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Vamos ver qual vai ser o capítulo aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 17, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Salmos, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Louve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite, me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse Salmos, capítulo 17, está escrito assim: súplica pela proteção divina. Aleluia. Agora, abençoados, irei apresentar para vocês mais uma da nossa nova denúncia, das nossas mais de 100 denúncias
no caso essa nova, para você provar que uma só das 10 afirmações é mentira e anular os livros na mensagem, para receber 500 milhões de reais. Esteja ouvindo essa mensagem, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimamente está dado o recado para ofertar nessa obra do Senhor Deus para conosco, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo. As informações estarão na descrição da live, em outras redes sociais, o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Sejam muito bem-vindos, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um de 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 13 para a sua meditação. Salmos capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos capítulo 14 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17 e rebanho de número 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 9, Salmos capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17, do rebanho 67, Salmos capítulo 9 para a sua meditação. Salmos capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18, do rebanho 68, Salmos capítulo 10, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos capítulo 15 é o próximo capítulo a ser ministrado do livro de Salmos. Salmos capítulo 15, do versículo 1 ao 5, pois possui somente 5 versículos e está escrito assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Glórias e aleluia. Aqui neste capítulo 15 do livro de Salmos está escrito assim: o cidadão dos céus, né? O verdadeiro cidadão dos céus. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37 e rebanho de número 87. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus e esteja recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias a partir das 8h12 da noite, aqui no @as_sem-ovelhas. Salmos capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37, do rebanho 87, Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38, do rebanho 88, Salmos capítulo 31, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos capítulo 8 para a sua meditação. Salmos capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos capítulo 9 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho, mais uma ministração, na verdade, né? Capítulo 85 é a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 85, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira.
Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 85 do livro de Salmos está escrito assim: pede-se o perdão de Deus. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13 e rebanho de número 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 24, que é o livro de Jeremias. 52 capítulos possui o livro de Jeremias. Vamos ver então qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Jeremias, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63. Livro de Jeremias, capítulo 15, para a sua meditação. Jeremias, capítulo 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64. Jeremias, capítulo 16, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e rebanho de número 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 50, que é o livro de Filipenses. Sejam muito bem-vindos vocês, cada um de vocês, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Filipenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61. Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Filipenses, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62. Livro de Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos aqui à 12ª e última ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 e receba o seu capítulo no final dessa live. Capítulo 148 é a nossa 12ª e última ministração dessa live, das 12 ministrações do livro de Salmos, que está escrito assim. Salmos, capítulo 148, do versículo 1 ao 7. Aleluia! Louvai ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 148 do livro de Salmos está escrito assim: um coro de aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27, rebanho 77. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Salmos, capítulo 61, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27, do rebanho 77. Salmos, capítulo 61, para a sua meditação. Salmos, capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28, do rebanho 78. Salmos, capítulo 62, para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio das 12 ministrações, onde eu pedi que vocês meditassem somente no número de 1 a 12. Lembrando que o primeiro livro sorteado, Josué, capítulo 11, é uma meditação para todos. Josué, capítulo 11, é uma meditação para todos. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 1, capítulo 76 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, capítulo 81 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, capítulo 126, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, capítulo 119, mas somente o versículo 25 ao 32, é a palavra revelada para a sua meditação.
Para você que pensou no número 4, capítulo 127 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, capítulo 147 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, capítulo 71 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 119 do livro de Salmos, mas somente o versículo 49 ao 56 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, capítulo 17 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, capítulo 15 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, capítulo 85 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 8, capítulo 148 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para todos vocês que desejam reconhecer e confessar ao Senhor Jesus, o Cristo, como o seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, estejam escrevendo abaixo nos comentários a seguinte frase. Escreva o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta ou no lugar separado a sós com o Senhor Deus, ajoelhe-se, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, e leia em voz alta do versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue a oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados, e fale para ele todos os jugos pesados e fardos pesados que você esteja passando nesse momento, seja uma tribulação na área da família, na área empresarial, na área celestial, na área espiritual, na sua área profissional, financeira. Então, passe para ele, seja um vício, um perdão, entendeu? Que você precisa pedir a alguém, alguma situação, uma enfermidade, passe para ele o que você estiver passando. E continuando a oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para cumprir a palavra do Senhor Jesus, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, onde ele mesmo afirma que todo aquele que confessar ele diante do homem que está na terra, ele também o confessará diante do Pai dele que está no céu. E todo aquele que negar ele diante do homem que está na terra, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Então, cumpra a palavra do Senhor Deus em sua vida, Mateus, capítulo 10. Leia e medite. E eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês até aqui.
em mais uma live conosco. Não esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscrever ou de nos seguir para estar continuando a receber orações todos os dias de madrugada e aqui também e diante. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E uma vez por semana, de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então se inscrevam, nos siga, pois todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também por ele, e de madrugada, tá bom? Então, curtam, se inscrevam, nos sigam, compartilhem, convidem pessoas para estar se inscrevendo em nossos canais ou nos seguindo, para você estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e recebendo no mínimo 100 vezes mais. Cada alma que você trazer aqui para a presença do Senhor Deus, para ouvir uma palavra do Senhor Deus e estar se libertando, você ganha no mínimo 100 vezes mais. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Eu agradeço muitíssimo, aguardo vocês na próxima live. Sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu, muitíssimo amém. Muitíssima gratidão a todos.